Invitei discípulos para cruzar baile outra banda de lamang. Nanda cabe tendo su mensaje, nanda cruza baile outra banda e mei di lamang talanta tremendo tormenta que está assim no barco começa a sink. E tem desesperação, barco está lleno de busa senkmento, nanda exclama, Senhor, libra-nos. Tempestade de pafo. Viento nan di pafo tabata supla contra nan barco. Ola da bate di pafo contra barco com intenção de bini pa den. Mas susa para den barco e dado momento nan dice maestro não está preocupado com nós está perecer, não está importado com nós está perecer. Jesus está lanta e está repreender e está dice silêncio queda quieto e viento nan di pafo ta calma e tem poder. Antonaya medo nanda quem essa que está com etinco hasta viento e la manta obedecer e por a calma viento ni pafo e depois de alguma onda bosso feta e depois de nanda cruz a Bible de bisami nanta chega no outro banda de la man na etera di gadareno nan e ora nel fo boto depois com a passa de tormenta de pafo Bible de bisami mes ora homem com espírito impuro. E me quero voltar novamente. Homem com espírito impuro a sali fora de tumba nan e ela bem contra. Homem com espírito danger, espírito de homem aqui que está impuro. Kutabata hasie biba mei dia tumba nang mei dia graf nang ding santana caminda e morto nanta de lugar que não usual para gente biba bota puntra que colopone gente escoge para biba ding santana quanto lugar bobisia na ronto de bota graf bosa que lugar de tristeza caminda e não hobita sossegando tá lugar de tristeza caminda dia por um dia depois gente não llora e entregar nang ser na terra para vir a stof que lugar de biba é seita que colosse gente biba de lugar assim aí e bem de bisa com o lugar de biba tabata mei de tumba nang e tá notável com gente tabata pora maré mas nico cadena passou para roupa bia e estava wardu marar com bui e com cadena e estava arranca e cadena nan e quebra nan e estava quebra e bui nan na pida me que bom mire cena aqui homem possei bibando me meio de graf nan e tá grita inteira noite gente tá mira de seu dano su mês e nan que maré e nan por e tá com cadena Ita ko wow di cadena e começa skernan e começa abrinan. E Bible bisa gente tava tem força para dominar e constantemente de dia e a noite. E tava grita me meio de tumba nan e de ser nan e tava golpe a sua curva e corte com pedra. O que eu miro a essência de comportação de uma pessoa possuída por espírito impuro. Uma pessoa pode controle de poder que não é natural. Pode controle de poder sobrenatural. E me que sabe obviamente, escutame bem, irmão. Todo poder sobrenatural tem duas fontes. Ou está de Deus, of está de diabo, lo que não está natural, são coisas sobrenatural, of está de Deus, of está de diabo. E mesmo de bisami, me quero mirar algumas qualidades de homem aqui possui por um espírito impuro. E lo mira é comportação de che. E se alguém ainda pode identificar a comportação aqui de ser estimado, quizás porta boca sa, quizás porta boju, quizás porta truem de trabalho, ou porta bom mês, e concluiu ainda que ainda tem mistério de poder para livrar-nos de espírito impuro. Para ser verdade, irmão em Cristo, foi ora o mundo aqui peca. E me diz obviamente que o pecado no mundo aqui,
anche awe diabo guardo mata picata sigi anche diabo guardo liquidar per la carretera queremi assassinato lo sigi queremi mi che bisabo anche diabo guardo assassina awe mainta mi tini bisabo adulterio lo sigi che per me matrimonio lo sigi una rebelde lo sigi pa sobre den nos naturaleza de um espírito. Pastor, me que bisabo, espírito, você vai ver com nós de natureza, nós da unam de nos tata e diabo. Ou seja, tem coisas diabólico que está manifestado em gente. E eu pebia, tá riba e qualidade, tá pecaminoso aqui, diabo tá obra. E aí, me entendi, sabe, ora, tem roupa de nós, que tem unam, que tem romanan, que tem amigo nan, que tem esposo nan, e vicia nan, possui para espírito nan impuro. Vai botar bisami, que esta bota biba tem lugar escuro, tem lugar que ainda morto nan tá. E não rende por a maré. E me imaginami, vou bem andando por a maré. Sua comportação está totalmente fora de controle. Ele não estava tendo controle mais riba sua comportação. E você mira o problema está tormentado. Assim é mira que Jesus já leu. Está correndo e diz: Senhor, está roga, Senhor, para liberação. Obviamente, gente que está fazendo dano na sua mesa. Que está destruindo su mês, destruindo outro não, pero sem por realizar, sem por nós for de comportação aqui, que está destruindo su mês, e vai destruir su ser não, quase tanto eta estima e aprecia. Você pode falar de mim também, tem coisas que me acaba de compreender, e de mim está compreender me mês, não é bom como que me está assim. Mas em mim tem algo que está me faz exatamente o que me não quer fazer. Não é bom como que me está fazendo, me está proponer para fazer o que está bom, me está decidir para fazer o que está bom, mas tem outra força que está operando em mim. Tem outra força de maldade que está tentando me está operando em mim. E está assim me costam no que me quer, me está proponer para fazer o que está correto, me está proponer para fazer o que está bom. Gente mira-me, pero em mim tem uma força destrutor. Tem força que está assim, prisioneiro. O apóstolo Pablo está dizendo, pessoas dizem, minha bimba proclamar liberdade. Ele tem uma força, está assim, prisioneiro. Está perguntando, quem lo libra-me? Quem lo libra-me da culpa de morto aqui? E qual é a culpa de morto aí? Qual é a qualidade aqui da riba de diabo está operar? E de não, roupa de diabo 30. Me dá um trabalho em mente. Que colocou uma persona, homem, que mira uma mulher em sua juventude, estimei, apreciei, viva junto com ele, junto que a pessoa cresce no mundo aqui, unam, com a estima, com a aprecia, botando papi, ele sabe o que ama passa dentro. Lo mina que nunca para mim unam passa dentro. Quizás me mira maltrato, abuso de minha casa. E a minha proponer para mi sistema me unam. Para me unam silante de ambiente duche. De mirar na mama e na tata viva junto. E você está lo grande. Você está vivando. Então você pinta lograr 10, 15 anos precioso de matrimônio, e um de 10 anos, 11, 12 anos, você está orgulhoso de você, não está orgulhoso de você. Que você explicar minha mente? Que passa com uma pessoa assim aqui? Que de repente decidi topa uma pessoa e for. Gente que se também tem seus 5 anos com outra pessoa. Uma pessoa que bombida de caia, já que paia. E de repente te mira e homem aqui. Que trago sacrifício para sua amiga. E está dentro daquela pessoa aqui. E o homem aqui está decidido de vir a lomba. Lá que sua
esposa de su juventud, la suyunan que la estima, que la engendra, abandonar su casa, anto laga suyunan, pabai com dama, que não tem arte, nem parte de Deus, que não sacrificar nada pabo, laga dama que sacrificar pabo, e dama com a luta cubo, você não se bate cabeça junto, e a cresce, que colopon, bom nota compreender com um espírito contrário, a tomar controle e poder de homem aqui. Você compreender, mas e está bem, e está começando a destruir isso mês. Você mira que gasta tudo sua placa, não. Você explica de como, pero está com um buque de banco, lanta conta aqui, lanta conta aí, base fiança aqui, fiança tal caminho, você não acaba de compreender. E o homem que propõe então tata para su yunan, exemplo para su yunan, tá vira lumo vai lá com su yunan. E amanhã ora bom ter pero boyuna, não tem importância nada. Bom mire passa com outro yuna nem auto, bota punta bom, então estão di bota na pia den solo e fonan, tá sofre com dolor e não por compreender com a mundo bem bom, de contato a rechazanos e tá com ódio, com rabia, com amargura, com vingança, então bota punta da coração de homem actavo, de caso de mulher, onde seu coração tá. Você compreende a mente, orienta de controle de espírito impuro. Você compreende a mente, meu irmão em Cristo. Eu pibia, você me tem de compreender que a banda tem gente metida em constante e me sabe, ora gente no mundo de maldade e esta obra de maldade. Porque explicamos a mente que como por um gente e bombida de destruir isso mesmo. Essa costa que ela permitiu isso mesmo, que ele não hace. Dama que essa cabeça ame jamás lo que brombida. Dama cabeça que essa bebida a wado quebrar. Vai passar sofrimento e dolor. Vai sacrificar hora na turma, vou caçar, vai com ele. E aqui para bilagar o bolso. Bota corda é rabia que vai passar bem. Bota corda como vai chamar zundra. Bota corda quanto vai ora suplicar, perdonar. Para sobra é coisa que passa bota horrível e terrível não a quebra pro matrimônio. Yahweh, lo cabeça que nunca lo bahasi. É coisa que passa com o yuna e que lo bisa ami nunca lo hasi. É coisa que passa dentro, é coisa mais cruel que não pode com um ser humano. É o que vai condenar com a palavra mais forte do mundo aqui. É o que vai dizer, vai chamar a gente a sinvergüenza, vai chamar tu sorto de nome, vai pedir morto pé, vai pedir maldade pé. Então, de uma situação, botando está quebrando vida. Me tá puntrabo e menta. Tá bom de que espírito onde tá. É coisa que vai bisa não quer hasi. É o que vai proponer que não quer hasi. Bota sendo danho. Me tá puntrabo e menta. Não tá querendo um espírito demoniacal dobrando e não se monsa. Que coisa põe? Bota acorda dia ora David acaba de cometer grave maldade. Me tá convencido que David vai de controle de outro espírito impuro. Tempo esse espírito de Deus guia, pero por homem por chegar no grado de adulterar, no grado de assassinar, de engano, me está convencido que tem outro espírito de baixo. E dado momento, o jovem da puntre, pero está contando uma história exatamente do como que hace. E o homem que deve dizer, não, gente com tal coisa merece morto, matou que está assim. Que ora ponemos assim coisa, você diz gente com essa coisa que merece morto. Bom nota compra um espírito impuro. Um espírito impuro estava arriba David durante o inteiro acto aqui. Você precisa compreender também. Oração tata tem misericórdia de mim. E não pode compreender o que é passar. E a mim ainda tinha um ano para mim não sabe o que é passar comigo. Botamos de uma adicção. Comportação que você está sendo dano. Era destruindo a família, por gamblamento, por alcoolismo, por droga. Ou por relação ilícita que você também está escondido, tem de praticar.
Ou botar mesmo se esconde na graf não, passou de luz de dia bom poste e de lugar sucu, ora não mira, algum tá hasta bisti panha o menta, misa de bisti panhas que cambia, bisti peluca para se cos não escuro. E você te costam com não quer, que está destruindo a família, ele acaba com a finança, ele acaba com o auto, ele acaba com o nome e a reputação, não te importava. Para mim, o homem não, quando tem um nome na comunidade, que tu não deve respeitar como líder do país, quizás com sua esposa, não só isso cita, na vida personal, mas uma vez uma figura pública, meu irmão, gente lo akbo, que me wakum bota biba wementa, ora uma figura público lo akbo. Tu mira gente, homem não de valor, de empresário, não diretor não, vira lupa para não cas não, vira lupa na yunan, começa a vida com de parando, começa a jungar mucha, ridículo, bunda como um espírito contrário a tua posição de não. Permite-me trabalho, que colocou um gente, que colocou um gente proponer para destruir outro. Que proponer para um coração de gente? Que colocou no ende o menta vira gente e kuta enganar dama não débil, enganar a mulher não débil, enganar gente sem nenhuma intenção, ganha no coração, destruir no futuro, assim não quer costas. Después sem nenhuma intenção de compromisso, fazendo dano na outro e dano na nang mes. Que colocou em gente que sempre esparso sem, sempre uma vida decente, de repente vira para conta. Que capaz? Me dá um trabalho menta. Que colocou bisa de gente decente que vai trazer né? E gente antes para poder compreender, pero de repente é nervioso, que está insultar, e gente que acaba de compreender. E bem, quando você não senhora e tu renda por uma maré, mas nenhum gente estava por. Pode descobrir que outra pessoa pode maneira um espírito contrário, entre mais bo papi com ele passo bom, mais rebelde é tabira. Botin de seu bem-estar. Bota papi com ele para sua bondade. E é tabira um drabo. É tabira insultado. É tabira que depois de uma semana, é tabira para essa palavra não bom, acaba de compreender. É tahuyi. Ou ele não consegue na seu amigo, não põe um bom conselho, bani não tá mais. E não que saco por você, tem que bota beijo com ele, é tahuyi não. Sua família não se estima, é tahuyi não. É amigo que estima, é tahuyi. Ou seja, meta ser telefone de morrer, bom tem chance com ele. Então tem uma comportação destrutiva de gemes e de outro na nenhum rende por amaré. Entre mais bo papia, pior tabira. Entre mais bo papia, tinha que a minuto acaba de compreender ainda quando de bostan é que bisa, meu irmão, me nota que a passa me casar, me não por explicar. Um homem rusto, tranquilo, fiel em sua casa. É um homem que vira um outro rende, meu irmão, agressivo, menaçado de dar, menaçado de tira, nos mata. Que capaz é homem aqui? Que capaz é mulher aqui? Eu me dependo com homem. Que capaz é minha senhora, minha irmã? Uma dama decente, que sempre visse na ordem. A homem, minha irmã, está saleta, 2 horas de madrugada bem, 3 horas de madrugada bem. Quando está visse decente, outra sunu, está visse. Uma é de 40 pico. Que capaz é explicar-me? Que explicar-me? Me tem até cada vez escondi, cuti no telefone, né, sabe? Tem barranca, tem lugar escuro. Me tem cuti no telefone, o que está passando, meu irmão? Me acaba de compreender. Fora de controle, comportação, que é gente mesmo não compreende, de meu bom que é passado, é mesmo para explicar, de coisa que não sabe. Me sabe, um dia me está bem, um dia me está direito, vou para meu irmão, me sabe.
bom tinha valor de boiunan, misa, me estima me yunan que tu vai me quer bom pero ya. Comportação que está fora de controle, comportação que acaba de compreender. Então hopi be e gente está desejar, pero simplesmente espírito ribaje, vai que mire, do trabalho que cambia completamente. Então não explica que te cambia, que então outro gente vai que experiência com essa vida. Não vou papo beber monster, outro gente. Gente que está na igreja, com aparência, que está aparentar cristiano, mas depois de abandonar a igreja, e a Bíblia diz que nós estamos, outro lugar que está baixo, uma que se oração, tempo, que predicar gente, ou alguém, apenas com uma pessoa quizás, bota corda com boca sata, bota aconselhar outro gente, você não como pareja, está bisa outro gente que passa, e a boca sata sendo com os 10 vezes mais pior que estão que aconselhar. É maneira que conhece Deus no passado, que conhece o princípio do passado, para aconselhar a gente, é maneira que esta se coisa não é. A mim está que baticaia tu na vida, ou as coisas não pegam só de maneira etasi, bota puntra, Kiko, a passe. Coisa que ela primitico nunca lhe hace. Ela hace. E a maneira que ela hace, vou pedir Deus, vou tender insultar a cara de Deus. Vou ser de quando Deus, é para cercabo, aí vem missa mês, pastor tá Kiko, essa é mesa Kiko, tá quente em santo. Oh, timbia, essa insultar Jesus, Jesus mês, essa blasfêmia, Jesus mês, tá Kiko, Jesus mês, a parte bem para não beber fuma. Essa insulto, church de costam de Deus. Vamos ver de costam de Deus, humilhado quando com Deus, a boqueta como Deus aí a banda. Lagami de meu mundo, lagami goza. Lagami goza. Comportação que nem cadena um pouco maré. Bota bise, timbia me tá punta não, pero enti amigo bom, meu irmão, o papai com né, abang que tendebo de mirabo, su mami, su tata, não, meu irmão, fez de homem que a cambia, fez mulher que a mesma aqui, nenhum de su amigo não está ruinando. Abise pe transprar com ela cancela ela que está simbim, uma transita que ela que está simbim, na sua mama não tem bai para nenhum bise nada. É mesmo que tem tumba não, tem grave, tem escuridade, caminha morto tá para ser luz tá molestia. Bota como de espírito impuro e menta, nenhum rende para dominar. Eta primiti nisso mês para dominar. Algum da bisa mita claque coisa aqui algum bia, algum dinâmica bisa inclusive a pique não costa bincas. Ako é pipa de base, espate contra muralha. Ako é bota de Roma e dale plama. A yama é um zungre dia insultei bise mita clacubo. Que me abodilante quizás yame bise ninguém tem mais dibo. Afetama a yame homem bodilante bise mita clacune. Pero par de dia depois, tudo que ela primiti, tudo que você também assim mais, tem mesmo coisa a trove, espírito não demoniacal, com minha bunco porque penta mire, e não tá miro tá bomba que pé, e que tá mal só mata se, por insultado, rebajado, insultar, blasfemar contra Deus. Lagami goza, botas perde coisa você, lagami muri no man, tá cai boi bo, anto Kiko. Ave me inte tá bota golpe a sua curva. Bate su corpo tu caminha sem esperança. Vai reconhecer de comportamento quizás conhecido, dono de trabalho, casar, ou yugo, pode dizer no saque a passe yugo. Yugo está tranquilo, respeitoso, a biscop, insamang pabo que dalbo, menaçado e matabo, menaçado su tata, bota compreender a ainda. Correndo por caibau de controle de espírito não impuro. Pero danke Deus para Jesus, a mãe. E se essa aqui pode ter circunstância, você não reconhecer, você que passa, diabo cambia a sua estratégia. Dem passado você mireta, dá a volta, sacudita, grita com aí, até mesmo coisa passando, está sofrendo de dolor, prisioneiro de sexualidade, prisioneiro de pornografia, prisioneiro de adultério simpolos, prisioneiro de ganha gente, ganha homem, ganha mulher, prisioneiro de droga.
prisioneiro de tudo coisa aqui, vagabunderia, vida double. Perdão que Deus para Jesus. Belo bisami, ora, ela mira Jesus, já leu. Ela mira Jesus, já leu. Ela corre bimbai su di landi, ta pensei, Jesus avisa, Espírito de Deus está arriba a mim. Minha vida me proclamar liberdade ne prisioneiro. E parado em Lucas 4, ele diz, mas bim para proclamar, e para cego não há na vista, e a Etiópia ainda cego. Cega para vício, cega para sensualidade, cega para pornografia, cega para relacionam, cega para tudo sobre de coisas ilícito, cega. Ele não pode destruir um sonho. Ele não sonha como está chegando tal caminho, que plano na vida assim aqui. O diabo destruir completamente. Bota punta que passa não. Ele que sempre sonha de educar na yuna, algo acaba de compreender não. Que passa? Mas Jesus disse, minha bim para proclamar liberdade. Minha bim para proclamar um ano agradável. Mas bim para ser prisioneiro não liber. Especialmente de prisão de padeng aqui. Mas é difícil. Cambia é demônio de padeng. É tormento para fotografar para calma. Mas ora bota contra o mês. Tem botin coisa da lá aos Pablo de Bisa. Como não acaba de compreender. Me tá prometido de assim bom. Me saco me que assim bom. Algum dia me tá essa meia coisa. Me tá aqui para Bisa. Tá basta. Tá basta que comportação aqui. Tá basta que prática aqui. Pero depois você seguir tormentar e cada vez considera pior. E para a Bíblia diz que cada dia não pode maré. Na purba, que depois na lagenuma. Então beta assim que pode mirar, começa com comportação. Depois ele para mim me abre man lagenuma. Mas cada vez entre mais bo papia, entre mais bo conseje, entre mais bo abre su ovo, pior é tabira. Diabo, espírito não impuro. E ela mira Jesus, ela corre em parte na sua su dilante. Ela grita na voz alto, que cometinde hace cubo Jesus, Yudi é Deus Altíssimo. Me te rogavo para Deus, para não tormentar-me. Glória a Deus, amém. Dibisabo, diabo tem poder riba gente, e máximo entregar na seu poder, preciso com o diabo está possedido. Precisa ainda saco de escuma dalba antes, mas ainda o diabo está possedido. Perdão que Deus, que o diabo tem respeito para Jesus. E a presença de Jesus está tormentando o diabo. Porque ele diz, mas bem para se rende livre. E se eu assim livre, bota livre de verdade. Me quer bom mirar, é pobre homem aqui, a cor bem se que Senhor, não tem diabo. O diabo, onde a cor bem se que Senhor. Diabo, ruim foi Senhor. Que me te pobre homem corre, Senhor, apesar de sua debilidade, apesar de espírito impuro de onda me tamai, lá me pensa que Senhor numa. Eu me inta romano. Se ba mira dembo cas, ba binta lucha ta papia, nada não cambia. Corre vai ser que Senhor. Romano ba binta papia que gente que não tem maneira para cambiar, para se razonar. Então outro gente botim, quando tá compreendendo, mas de repente tá compreendendo tudo que ela para pé, tudo que ela permite sempre, nada de quando querendo dizer mais. E quando ela condena com palavra mais forte, que ela chama tu sorte número para não, chama tata na sinvergüenza, chama mamãe para calacuna, awe é mês tá assinando. E se vou puntre não pode ser para onde se algo se ne cubo, le hura bisab, algo bisab nunca de minha vida. Se você está coisa me tá matei, awe tá assim. Se você está coisa comigo, me tá matei, awe tá assim. Se você está coisa comigo casar, me tá matei, awe tá assim. Se você está coisa com minha sobrinha, me que bisab, entra escapa, awe tá assim mesmo coisa. Que explicação botim? É de Deus que me tem cubo. Que me tem cubo, me te rogabo, não tormentame. Passou su sabise, abo espírito impuro, sali for de omraki. E ela puntre, conta o número. E ela conteste,
Mi number ta legião passou para nossa hopi. Mas bisabo nós de dia não que o Bíblia bisa nós. Que o diabo vai com grande fúria sabendo que o seu tempo está cortico. E tem minha primeira comportação de ele, pode mirar que capacete aqui, riba diferente terreno, pode mirar comportação que não está normal, que está diabólico, não pode cambiar, mira monster de um hora para outro, e não tureta pinta como ele decente não, ora pode tope, pode tal de nje, ou pode querer mais diretor netes, mas riba pode ser outro banda escuro, e não pode ser coisa, mas riba pode outro banda escuro de não. E não que de dia tão coisa, a noite tu puxa tá preto na bisa, tá totalmente outra coisa. Demônio na homossexualidade, demônio no lesbianismo, que tem mundo que tem na cara, mulher não bonita, que abandonar o uso natural de mulher, para estar mulher com mulher, homem não elegante, homem não porta homem para esposo. Qual está abandonar o uso natural de mulher para meter com o homem, porque bisami cuida de pôr um homem, em vez de ser uma mulher que está criada para o homem, de ser uma maneira de isso por não justificar também, porque explicar mais ainda. O homem que bisabo é sentimento que está sentindo para piano que é condenado de um homossexual. Pero ora você bota senti costo em boca não que senti, pero você não atração para mês costo, bota compreendimento o espírito impuro está movendo em nanan. Quando você sente o que não é natural, o que está contra, você luta que coisa aqui, para ser não é natural, afundamos bem ainda. E bota tormentar, pero realmente me que bisabo, tem possível livre. Se colocou não perturbar, avisa não é coisa da normal, é coisa da normal, divórcio da ok, se bantaste mesmo paila que, o esse não proclamava livre, pero o espírito não demoniacal com sociedade, aprovar a vagabunderia, espírito não demoniacal. E ora nós, inclusive, outra que está quieto e está apoiando coisa malo, espírito não impuro. Nós queremos normal. O esse está apoiando. Vou vai para divorciar, está mesora, ok, vai não, mas está livre. Que nós sabemos com ele, trapando o princípio de Deus. E ela roguei, mas a roupa mês, para não vai para a direção aí. Não que queda de região, não que queda de mundo, não que queda. Você tem que botar man bebai, eta boleh be back. Se bononya é poder, se você livre, não está livre. Timbia lo bisa minoque, pero botar cai back. Tapi saya mente, essa é a coisa espiritual, botar primenti, me costa bem back. E não quero vai para a região, espírito impuro, quero drenta back. Tapi saya se botar em Cristo mente. Se está dentro vida, dentro casa, dentro relação. E para ser estimado, digo, que bisabo, tá se Jesus assim é livre, só é porta livre. A homem que diz, Senhor, me saque com mais assim, me tá atormentar, me tá confundir, me tá heredar, me tá compreender mim mesmo, pero nada me tá bem. E a Bíblia diz, Senhor, eu está ordenar, diz, sali foi de homem aqui, está permitir o demônio aqui, dentro de porco não. Se eu ainda vos clamo na che, e de pensar que me passei no livre, para mim assim de novo, mas para com psicologia ainda cambia aqui. Bota papel, nenhum pode cambiar, mas nenhum pode amar na Bíblia diz, nenhum pode detener aqui. Mas ora Jesus chega. Ela se diferencia. É que sempre a marca diferencia. E di, em nome do Senhor, abo espírito impuro, sai. E a mente Deus não se serve. É possível livre. Se você tem uma comportação que está destruído, boa família, boa finança, boa casa, boa reputação, boa dignidade, bo consciência molestiado. Romano, me que pediu, roga na Jesus que está sendo livre, para ordenar espírito que abandonado. Se a ainda tem bocas, botão de trabalho, boiu,
Boca sabe explicar um espírito boiu rebelde, um vai educar diferente. Pero não compreende muito aqui, você sabe com coisas suas tinge. Me rogava aumenta para pedir poder de arriba, para retirar espírito impuro que eu boiu não. Se não trabalho, tem gente que está tratado com o que diz, não está humano, não está normal, para tormentar ainda assim aqui. Ou não pode tormentar no tal grado que está inhumano, ou uma coisa inumano e não está humano, é de uma outra natureza. Roga Deus ao ementa para espírito impuro de homem para repreender e sacar. O diabo vai golpe fúria, sabendo que o tema está cortico. E ao ementa a única esperança contra o diabo, contra o espírito impuro, é a presença de Jesus. É a presença de Jesus tem movida. Se você receber para dentro, para sua caminha edrenta, diabo tem de vai. Dengue matrimônio com edrenta, diabo está atormentado. Você não pedir isso, não sai, não vai, para não se para em sua presença. É a presença de Jesus lo tormenta. Tá pensando que você diz, não pode brincar. Diabo é um ser espiritual, é um espírito impuro, tá? Não te brinca com arma não material. Força demoniacal espiritual unicamente pode brincar com força espiritual de Deus. Tá pensando? É book de Efésios para ser armadura de Deus. Para nós luta nota contra carne e sangue. Bota querer te rende, bota querer te casar, bota querer te bota querer te dono de trabalho, bota querer te vizinha, mas tá espírito não impuro demoniacal tá riba de dentro. Por isso precisa ser armadura de oração, de palavra de Deus, de presença de Jesus. Você é único como vitória contra o espírito não impuro. Vestir a armadura, corre bem na Jesus. Bota tormentar para vício, comportação como mesmo compreender. Corre bem na Jesus. Dembocas, boiu, família, tem corre bem na seus pés. Tem mesmo boiega. Ti me orando o espírito demônio que não me chega, e demônio está permitindo chega. É homem bom pitemo den grafeta. Tá Jesus, me que sabe dia aqui na coincidência. Tá Jesus a chega no outro bando, me que como é coisa que bom. Nada que Deus faz, que Jesus faz tá coincidência. Ora la bisa nang laga nos bang ne outra banda. E discípulo bang outra banda, tormento alanta na caminda. Ta Jesus abisa na paciente para sa com enanting uyu de Deus possui para demônio como se liberação. Em realidade o homem aqui não pode vencer com Jesus. Ta Jesus sabe vencer com ele. Então eu ainda vou mesmo por meu irmão. Pero ela corre vencer Jesus não man. E para demônio mesmo que vem. Jesus me se repreender o demônio aqui. Awe meinta bota tormentar, bota sinti como por porque se um tique força botim. Corre bem se Jesus. Que demônio de bom numa. Bise me Senhor me tá confundir, me tá bode outro controle. Pero na bo me tá bem awe meinta. Jesus se repreende e bise sali for de homem aqui. E tinha poder ainda. E tinha poder ainda para se diferenciar. E tinha poder para se diferenciar. Porque tá livre. Porque está livre e turbo paixão, Jesus te